momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje eu quero falar com você que tem sido muito, mas muito mesmo fracassado nas suas escolhas. Se você faz uma avaliação, se você pesa as suas escolhas, a sua vida, você coloca na balança toda a sua vida, você vai notar que as suas escolhas foram mal feitas. Por exemplo, ainda jovem, você escolheu uma profissão, porque alguém influenciou você e disse, olha, o que está dando dinheiro hoje é ser isso, é fazer aquilo. E então, você absorveu aquele pensamento, aquela ideia, imediatamente colocou em prática, estudou, se formou, mas quando você foi colocar em prática a sua formação profissional, então você se frustrou, você ficou frustrada. Puxa vida, não é isso que eu queria fazer na minha vida. Quer dizer, você investiu a sua vida, anos para estudar, dinheiro que você gastou, noitadas perdidas estudando. E quando você se forma, você diz, poxa, eu escolhi a profissão errada. Por que você escolheu essa profissão errada? Porque você foi envolvida por pensamentos de outras pessoas. Pensamentos que não combinaram com a realidade. Você, com certeza, deu com os burros na água e depois ficou aí, né? Tá frustrada. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu sou um dentista, mas eu odeio trabalhar com tratamento de dentes. Eu sou um médico, mas eu não gosto de exercer a medicina. Eu sou um advogado, mas eu nem estou aí para advocacia. Quer dizer, quantos e quantas pessoas estão por aí formadas, com um diploma magnífico nas mãos, porém frustradas, decepcionadas e, para não dizer, deixaram a profissão para entrar na política e começar na política. Quer dizer, muitos abandonam a profissão tão profícua, uma profissão tão que traz tanto benefício, mas deixaram de lado, porque essas pessoas não tinham aptidão, não tinham talento para aquela profissão. Quer dizer, o seu coração foi enganado. Outro exemplo. Quantas pessoas hoje reclamam da sua vida de casado? E eu estou falando que tem gente que já casou 3, 4, 5 vezes, até mais. Tentou um casamento, tentou o segundo, terceiro e tal, e nenhum casamento deu certo. E por quê? Será que a parceira ou o parceiro
que estava errado, os parceiros que foram abandonados estavam errados, só você que estava certo? Não. Não se trata de estar certo ou estar errado. O que se trata é o seguinte: você casou mal porque você tomou uma decisão em cima dos seus sentimentos. Você deu vazão ao seu coração e casou. Você pensava que gostava dela ou dele e casou. E depois que você casou, você verificou, você conferiu, e não era isso que eu queria. Mas aí já era tarde demais. E o pior é que, às vezes, vêm os filhos. Os filhos vêm por conta das relações sexuais. Nada da vontade de Deus, mas foi a relação sexual que a pessoa teve e, obviamente, nasceram os filhos. Mas aí o casamento não era aquele. Então, acaba no divórcio e a pessoa, então, claramente, ela fica com os filhos nas mãos, tem as suas obrigações com as crianças e não sabe mais o que fazer da vida. Então foram frustradas, essas pessoas foram frustradas por causa do coração. E às vezes casa com outras pessoas e por acaso acontece do marido, do novo marido, ficar cerceando a filha, a enteada. Essa é a realidade. E aí acontece problemas maiores, às vezes até morte. Tudo por conta dos sentimentos do coração. Trabalho, a profissão, a escolha da profissão errada, o casamento foi uma escolha errada, né? O trabalho que está executando é errado. Tudo tem sido errado na sua vida. Você bota tudo isso na balança, você diz: eu sou o próprio erro, porque tudo eu fiz, a minha escolha e as minhas escolhas foram erradas, foram completamente diferentes daquilo que eu esperava. Por quê, minha amiga? Porque você deu ouvidos à voz do coração. A voz do coração. A voz do coração só leva as pessoas para o inferno. A voz do coração só leva as pessoas ao fracasso. A voz do coração só faz a pessoa perder. E como é que eu vou resolver esse problema, bispo? Você me pergunta. Como é que eu posso me ajudar? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou reverter essa situação? Bem, os frutos das más escolhas você vai colher, não tem dúvida. Mas, se você partir para a fé sobrenatural, eu não estou falando para você partir para uma religião. Eu estou me referindo à fé. A fé é comunhão com Deus, é dependência de Deus. Quando uma pessoa está na fé, ela está na dependência de Deus e aí ela se torna gigante diante dos seus problemas, mesmo dos problemas sentimentais, dos problemas emocionais. Ainda que ela tenha feito uma escolha errada na sua vida, mas quando ela começa a trabalhar com a fé, quando ela começa a agir pela fé, quando ela começa a investir na fé, então ela começa a arrancar forças de dentro de si e superar as suas escolhas erradas. Então, aí sim é possível ter um novo casamento, é possível ter um novo trabalho, uma nova profissão. Aí não tem limite, porque a fé não dá limite para a gente. Você vai onde você quiser, onde você determinar e o que você crê. Deus nos tem dado a fé, Ele não nos deu religião. Jesus nunca, jamais propagou religião. Ele pregava fé. Ele anunciava o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é o Rei Senhor Jesus
morando, vivendo e reinando dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, especialmente, que é normalmente o que conduz o ser humano à desgraça. Quando você deixa o seu coração ser dominado pelo próprio Deus, então as suas escolhas serão acertadas e com certeza você vai colher os frutos da fé. Os frutos da fé. Então é isso, minha amiga e meu amigo ouvinte, que nós estamos falando aqui aos domingos, 6 horas da manhã. Nós temos essa aula, esse estudo bíblico sobre os mistérios e segredos da fé. Porque fé todo mundo tem. Só que todo mundo em polvorosa. Todo mundo tem uma vida conturbada, perturbada. Então, quando você usa a fé com inteligência, com razão, com a razão, então você não cai na ilusão dos sentimentos do coração. Há até músicas que dizem assim, você tem que ouvir a voz do coração. A voz do coração é um inferno. A voz do coração é a voz do diabo. A voz do coração é a voz de Satanás. Quem ouve a voz do coração está irremediavelmente perdido, salvo se deixar de ouvi-la ou deixar de ouvi-lo e ouvir a voz da fé, a voz de Deus. Então, o diabo trabalha com os sentimentos. Você vê, por exemplo, o que é a prostituição? Prostituição, a pessoa é levada à prostituição por causa dos sentimentos. Por que as pessoas tomam atitudes indecentes, indecorosas? Porque ela foi levada por sentimentos. Seja o estímulo de amigos conhecidos, seja o estímulo da televisão, do cinema, enfim. Mas sempre é algo que vem de fora e faz influenciar para o mal. O que é a idolatria, feitiçaria, inimizades, discussões, ciúmes, iras, acessos de raiva, discórdias, ambições egoístas? O que é tudo isso? Bebedices, drogas, glutonaria. O que é tudo isso? Isso tudo é o resultado do sentimento do coração. O coração levou a pessoa a encher a cara. O coração levou a pessoa a experimentar a droga e não conseguiu mais deixá-la. O coração levou a pessoa a aquele ataque de raiva, aquela ira, porque ouviu uma palavra que não gostou. Ainda outro dia, um rapaz disse para mim assim, olha, eu tive a minha primeira experiência com a bebida. Eu fiquei embriagado. Olha, foi tão legal no início, mas depois, foi um caos. Depois eu senti o efeito daquela bebida. Então, as pessoas, às vezes, para satisfazerem o coração, aos sentimentos, as pessoas se deixam levar por bobagens, inspirações do mal, inspirações dos amigos, ideias de pessoas que estão sofrendo. Então, o coração, os sentimentos do coração, com certeza, são a raiz, digamos, de todos os males na vida humana. Porque não é Deus que faz isso. Você está colhendo frutos ruins, é porque você plantou semente ruim. Não tenha dúvida disso. Agora, para você mudar essa situação, para você resolver essa situação, só tem um jeito: partir para a fé. E é justamente isso que nós estamos falando aqui aos domingos, 6 horas da manhã. Você que deseja participar, inclusive nós já temos as aulas preparadas. Esse domingo você pode pegar as aulas, tanto a anterior de domingo passado, como a deste domingo mesmo, para estudar conosco os segredos e mistérios da fé. Não posso aceitar crer num Deus tão grande
em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui, com a queixa de um revoltado. No altar já decidi, vou dar fim na humilhação. Deus abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como um sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Não posso aceitar crer num Deus tão grande, de tenda em tenda a viver, em meio a tanta aflição. Por isso estou aqui, com a queixa de um revoltado. Já decidi, vou dar fim na humilhação. Deus abre minha visão, imaginarei o extraordinário que alcançarei. Minha fé, meu sacrifício ao Deus de Abraão, Senhor das maravilhas, que apareceu a Salomão como sacrifício vivo, reverência e temor. Eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Como um sacrifício vivo, reverência e temor, eu entrego a minha vida, meu Deus, atenda ao meu clamor. Faz descer a tua glória, ouça minha oração, em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Em resposta ao sacrifício no templo de Salomão. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você conhece a história de Noé? Noé viveu centenas de anos. Você conhece a história? A história de Noé é muito bacana, porque apesar dele viver mais de 900 anos, Noé, a Bíblia resume a história de Noé, que ele era um homem justo.
Ele era um homem justo diante de Deus. Deus ama a justiça. Então, quem vive na justiça, quem crê na justiça divina, é óbvio que tem os seus direitos, seus privilégios diante de Deus, diante do Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso. Por acaso, o Eterno, a própria justiça, Deus é a própria justiça. Você acha que o próprio justo juiz vai permitir que os seus justos sofram injustiças sem fim? Você acha que a pessoa vai ser injustiçada nesse mundo pelo diabo, pelo mundo, pela carne, enfim, seja lá o que for, sem que Deus tome uma atitude em favor dessa criatura que é justa? Não, minha amiga. É isso que nós estaremos tratando neste domingo. Neste domingo, não só às 10 horas da manhã, com o bispo Clodomir aqui no Templo de Salomão, e também às 6 da tarde, mas também às 6 horas da manhã, durante a reunião, ou melhor, durante o estudo bíblico, nós vamos tirar um momento para clamar o Deus da justiça, o justo juiz, pelos nossos direitos. Porque aqui para nós, eu também tenho a minha queixa diante de Deus. Eu também tenho a minha queixa, você tem a sua queixa, eu também tenho a minha. Então nós vamos unir as nossas queixas neste domingo e apresentar a Deus as nossas súplicas, os nossos sacrifícios, as nossas revoltas. Nós vamos apresentar a Deus as nossas ofertas juntamente com as nossas queixas. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 18 horas. E todos são bem-vindos aqui no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada